Bom dia, Sr. Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Dr. Domingos Azevedo. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. Com certeza já refletiu sobre esta medida, até porque ela não é propriamente nova em Portugal. Já se falou disto há uns anos atrás, nomeadamente no governo de Durão Barroso. Com Manuela Ferreira Leite tentou também implementar-se uma medida semelhante à que vai começar a vigorar a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2013. Esta medida é execuível, Sr. Bastonário? Eu acho que sim, acho que é execuível e devemos naturalmente apoiar esta medida por duas razões. Não tanto pelos seus efeitos, porque penso que os seus efeitos serão dificilmente alcançáveis em termos da sua totalidade, e falta também clarificar qual é o âmbito de aplicação desta medida, isto é, se é só para aqueles escalões que têm direito a deduzir outras despesas, como sejam a saúde, como seja, enfim, a habitação, etc. Falta clarificar isso, mas, independentemente de conhecermos ou não neste momento o campo da abrangência, penso que estamos a implementar no sistema fiscal uma medida extremamente positiva e que é aquilo que eu tenho chamado muitas vezes o interesse sucessivo nos atos. Isto é, eu para pedir uma fatura deverei ter algum interesse em pedir essa fatura. O que é que aporta para mim, o que é que me traz a mais o facto de eu pedir uma fatura? Temos que ser compensados. Exatamente, e por isso mesmo é aquilo que eu costumo chamar o interesse sucessivo dos atos tributários. De resto foi um pouco por aí que a medida não avançou no passado, porque, segundo já li hoje, a propósito desta medida, a dedução máxima que alcançaria na altura de Manuela Ferreira Leite, por exemplo, seria de 50 euros, o que é bastante irrisório. Desta vez são 250, mas também se coloca um problema, Dr. Domingos Azevedo, é que para alcançar o benefício máximo, ou alcançar a dedução fiscal máxima dos tais 250 euros, é preciso gastar muito dinheiro e ter prova dessas faturas. Desses gastos, desculpe. Mas aí é que está, na minha opinião, a novidade do processo. Primeiro, a novidade do processo está, e isso em primeiro plano, como eu vejo isto, está a aceitação no funcionamento do sistema fiscal deste interesse sucessivo dos participantes no próprio ato. Por isso, daqueles que vão aos estabelecimentos comerciais, que pagam aquilo, que fazem compras e que pagam. Esse para si é o requisito que vai permitir que a medida funcione. Exatamente. Este interesse sucessivo, na minha opinião, é muito importante. É claro que há aqui um desvirtuamento da norma fundamental, porque a norma fundamental, sempre que eu pago, quem recebe tem a obrigação de me emitir um documento comprovativo do que eu lhe paguei. Mas isso já era obrigatório? É obrigatório. Para qualquer coisa, sempre que eu pago qualquer coisa a alguém, ele tem que me enviar, tem que me dar um documento comprovativo do dinheiro que recebeu. Mesmo o cafezinho? O cafezinho tem que tirar o talão da máquina e entregar-me o talão da máquina, porque é uma verba inferior àquele que exige a emissão da fatura. Mas diz que essa obrigação pode ser substituída pelo talão. Mas tem que haver sempre um documento. A partir de agora deixa de haver talão, e eu acho que é muito bom, na medida em que os equipamentos das nossas tradicionais máquinas registadoras já estão todas elas equipadas por soluções de software que, em vez de emitir talão, já emitem fatura ou documento equivalente à fatura. E por isso acaba esta possibilidade de haver o talão. Mas de qualquer das maneiras... Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta prática, Dr. Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Quando se vai a um café tomar uma bica ou um cimbalino, se estivermos a norte, mas já não se usa muito esta expressão, verdade seja dita, é preciso dar o nosso número de contribuinte? Vai ser preciso fazer isso? Não é necessário dar o nosso número de contribuinte, porque o dar o nosso número de contribuinte vamos lá ver, a indicação do nome e da identificação fiscal do titular, do pagador, só tem interesse quando a pessoa vai usar este documento em qualquer ato posterior, como seja, por exemplo, a dedução do IVA, deve ter o número de contribuinte e deve ter o nome da pessoa. Mas isso vai deixar de acontecer? Como seja, por exemplo, quando a pessoa... Agora, se eu não vou usar no futuro próximo este documento, não tenho obrigatoriedade de ter o número de contribuinte nem ter o nome da pessoa. Esses estabelecimentos comerciais servem-se desse facto para dificultar a emissão da fatura. Porque a identificação fiscal e a identificação civil do titular da fatura interessa ao próprio e não a quem emite. Fique claro isto. Ou então deixámos de ter vendas a dinheiro, deixámos de ter vendas, por exemplo, nas feiras, deixámos de ter vendas, por exemplo, nas caixas de supermercados. Ora bem, não é assim. Por isso, sempre que eu possa e deva, sempre que eu tenha que fazer uso posterior e individualizado da aquisição, então eu tenho que indexar esse documento comprovativo da aquisição à pessoa que o comprou.
Sempre que não haja utilização desse elemento, eu não preciso de ter na fatura o nome da pessoa. Essa é uma falsa questão que têm colocado muitas vezes nos estabelecimentos para não emitirem as faturas. Fique claro isto. Fique claro, porque às vezes as pessoas, eu tenho dito muitas vezes nos estabelecimentos, o nome e o número. Eu digo, não, senhor, eu quero a fatura, isso não é obrigado a não emitir o nome nem o número. Mas o computador não dá. Então alterem o computador. Ou inventem um nome para aí que não me interessa para nada. Porque, por isso... Agora aqui fica um aviso prático muito importante que contraria, como o senhor de facto diz, muitíssimas situações que vivemos no nosso dia-a-dia. Não, mas é que fique claro, porque, como dizia um bocadinho, a identificação fiscal e a identificação civil do titular do documento só aproveita a ele mesmo e não ao emissor. O emissor recebeu o valor, tem que dar um documento comprovativo da recepção desse valor. Isso sempre foi assim e sempre assim será. Agora, a natureza do documento é que até agora, se fosse abaixo de um determinado valor, que eu não estou neste momento a precisar qual é, mas penso que era, se não estou em erro, 9 euros ou 12 euros, uma Sim, coisa assim. 10, eu vi 10, mas também não posso ver. 10, é natural que seja, não tenho neste momento a certeza. Se o valor fosse inferior a esse, para evitar o incómodo todo de passar a fatura, etc., o legislador aceitava que fosse emitido um talão, imprimido, por exemplo, na tipografia, ou o talão da caixa registradora, quando eu chego lá, registro um café. Diz um café de 50 cêntimos, sim senhor, mas eu tenho que registrar o café e tenho que emitir um talão do café. Não há legislação nenhuma que como é que dizer, que desobrigue este ato. Agora, a formalidade do cumprimento desse ato é que variava. E eu tinha lógica, porque não faz sentido, eu por 5 euros, por 1 euro, por 50 cêntimos, estar a emitir uma fatura. Mas então eu emitia exatamente um talão. E é esse talão que vinha substituir a obrigatoriedade da emissão da fatura. A partir deste momento, e segundo pelo menos pelo que eu entendo, independentemente do valor, terá que ser sempre obrigatoriamente emitida a fatura. Mas essa fatura, e como disse, a identificação fiscal ou a identificação civil interessa apenas a quem tem o documento, nunca podendo o emissor recusar-se a emitir o documento se não lhe for cedido estes elementos. Aqui fica esse primeiro esclarecimento para os nossos ouvintes. Sr. Bastonário, Dr. Domingos Azevedo, já disse que esta medida é altamente positiva. Ela combate a evasão fiscal? Ora bem, a evasão fiscal é um facto bem mais complexo e bem mais profundo, enfim, do que essas pequenas coisas. Nem são muitas vezes, claro, que também há evasão fiscal e muita neste sentido. E quero aqui dizer que no setor da restauração está-se a assistir a fenómenos que têm que ser muito bem compreendidos, porque as pessoas sentem-se injustamente tratadas com o aumento da taxa do IVA e está-se a gerar uma espécie de, está-se a gerar uma espécie de justificação para incumprimento das normas legais, e isso é demasiado perigoso em alguns setores da nossa economia, que são aqueles setores terminais, que é o caso da restauração, é o caso muitas vezes da confecção, é o caso muitas vezes da construção civil, e aqui, era como eu tenho dito muitas vezes, o que nós temos que evitar é que as pessoas se sintam injustamente tratadas. E neste momento há de enormes dificuldades e está-se a gerar no setor da restauração um sentimento de que não vale a pena, de que realmente estão a ser injustiçados e injustamente tratados com a aplicação da taxa e em comparação com outros países que se está a verificar em Portugal, e está-se de algum modo a justificar, a encontrar força anímica psíquica para incumprir com as obrigações da liquidação do imposto. Dito de outra maneira, isto é exatamente o caminho para a generalização do incumprimento e que eu penso que é perigosa. Neste domínio, esta medida vem ajudar, evidentemente, o combate à fraude e à evasão. Não é pelos seus factos, porque eu penso que, sinceramente, dá sensivelmente 21 mil e qualquer coisa euros que a pessoa terá que gastar para poder reduzir o máximo dos valores. Penso que é 21 mil, mas é muito simples fazer as contas. Aos 250 euros, divide-se por 5, porque é 5% do imposto suportado, divide-se por 5 e multiplica-se por 100. Ao valor encontrado, então, faz-se exatamente o contrário, mas dividir por 23 e multiplicar por 100. Eu penso que dá 21 mil e qualquer coisa euros, sensivelmente, por cidadão. De qualquer das maneiras, esta medida tem uma outra questão que eu penso que é interessante. Tem uma força pedagógica, ou seja, tem uma missão, tem uma mensagem pedagógica
que os consumidores naturalmente irão compreender. Ou seja, aqueles que até hoje põem algumas barreiras na emissão das faturas vão ter que ter muito mais cuidado a partir da aplicação desta norma no nosso direito jurídico, porque sendo apanhados, evidentemente, nessa situação, a multa é muito pesada, 3.750 euros, É o limite. A multa é bem pesada e naturalmente terão que ter, esta medida tem também essa função pedagógica, de, eu não diria inibir, mas diria desincentivar quem tinha essas práticas para parar com elas. Há um setor que fica de fora, ou seja, se nas nossas casas durante o ano tivermos obras e contratarmos empresas de construção civil para as fazermos, não podemos aplicar, ou pelo menos deduzir a fatura relativa a esse trabalho neste âmbito. Há alguma explicação para isto, Sr. Bastonário? Ora bem, eu penso que a medida é uma medida incentivadora à emissão da fatura. E evidentemente, como tal, os valores envolvidos por faturação são sempre valores menores. Ora, isto pressupõe que há um agrupamento de diversos valores para se atingir um montante com algum significado. Ora, se você faz, por exemplo, imaginemos um aumento na sua obra, por pequeno que seja, o valor é sempre muito elevado. Então aí não há incentivo, aí normalmente não há problemas na emissão da fatura e não há necessidade de se criar um incentivo à sua emissão. E por isso o que quero dizer é que quanto mais reduzido for o valor da transação, maior é o número envolvido no cumprimento da obrigação. E isso acontecendo, então quer dizer que haverá mais contribuintes a cumprir o estipulado na lei, no caso dos valores serem menores. No caso dos valores serem muito elevados, era como dizia, se faço uma pintura na minha casa, custa 1.500, custa 3.000 euros, 4.000 euros. São valores que normalmente já exigem a emissão de fatura. Já quem vai fazer esses valores já sabe que tem que receber fatura, até porque muitas vezes utiliza também esses valores noutras circunstâncias, noutros pormenores. E por isso, a medida teria que ser aplicável, e na minha opinião a Secretaria de Estado, o Ministério das Finanças viu bem, a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais viu bem, teria que ser para transações pequenas, e quanto maior número de transações, melhor, porque maior número também fica abrangido, ou seja, maior número acaba por entrar no sistema e então maior número ganha a apetência para a emissão da fatura. Ou seja, a partir de agora, ou melhor, a partir do 1º dia de janeiro de 2013, vamos andar com as carteiras mais gordas, quanto mais não seja, de faturas. Senhora... Pode tirá-las todos os dias da carteira, arranjar uma pastinha em casa e guardá-la. Não precisa de andar a fazer uma carteira muito grande, até porque pode enganar os ladrões, pensarem que tem muito dinheiro e tentar roubar-lhe a carteira quando de facto só tem papéis. Sr. Bastonário, muito obrigado por ter estado connosco esta manhã. O Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Dr. Domingos Azevedo.